Saul não só vê o seu exército ser destroçado, não só vê homens do seu exército abandonando apressadamente o campo de batalha, mas vê os seus 3 filhos sendo derrubados, sendo mortos em combate na sua frente. Matthew Henry, comentando a morte de Jonatas, diz o seguinte: nos entristece encontrar Jonatas entre eles. Esse homem sábio, valente e justo, que era tão amigo de Davi, no entanto cai com o restante. O dever ao pai não permitia que ficasse em casa ou retirasse quando os exércitos se enfrentavam. E a providência assim ordena que ele tenha o mesmo destino do restante de sua família, embora nunca tivesse envolvido na culpa dela. Quando a gente lê um texto assim, tem que deixar um gosto amargo em nossa boca. Nós estamos vendo aqui uma tragédia se abatendo sobre a casa de Israel. E essa tragédia atinge também homens e mulheres que não tinham ligação direta com os pecados e a loucura de Saul. Inclusive, homens justos, homens retos, como Jonatas. Isso é testemunhado na narrativa de 1 Samuel. Mas o texto continua. Saul vê os 3 filhos morrerem diante dele, lutando, muito provavelmente para tentar furar o cerco, abrir ali um espaço para onde Saul, o rei, e os sobreviventes do exército pudessem fugir. Mas o texto diz que a batalha se intensifica contra Saul. O alvo dos filisteus era alcançar o rei Saul, matá-lo e encerrar a batalha. E aí o texto vai narrar que os flecheiros filisteus avistam Saul e o ferem gravemente. Nota o processo de declínio, o fim da vida de Saul. Cercado, seu exército massacrado lentamente pelos seus inimigos filisteus, seus 3 filhos mortos na sua frente, e agora Saul é atingido por uma flecha e ferido. Saul, filho de Israel, cabeça do reino de Israel, devia lembrar da história de Sansão. Sansão foi um grande juiz de Israel. Ele foi um homem que Deus usou para trazer libertação para a sua tribo das mãos desses inimigos filisteus. E como é que Sansão termina os seus dias? Com uma peça de comédia dos filisteus. Ele é capturado, torturado, tem os seus olhos vazados e ele vai ser levado para o templo dos deuses dos filisteus para servir de piada para aqueles homens. Imagino que Saul tinha isso em mente quando ele pede algo louco, terrível e desesperador para o seu escudeiro, que não recebe o nome aqui. Ele pede para que seu escudeiro o mate, tire a própria vida. Porque, como o texto diz, ele não quer cair na mão desses homens desprezíveis, os filisteus, os incircuncisos, gente estranha aliança. Então, para ele não ser torturado, profanado, humilhado, antes de ser morto, será que ele seria morto? Né? E a curto prazo, ele pede para que esse escudeiro o mate. Ele não quer ser zombado. Ele prefere uma morte ignominiosa à desonra no campo de batalha. Mas o texto destaca que o escudeiro não fez isso. O escudeiro tinha medo. O escudeiro aqui era um pajem, um assistente, alguém que carregava as armas do rei, alguém que carregava o escudo do rei, por isso daí escudeiro. Mas esse jovem, sem nome, o texto não menciona quem é ele. Alguns já até sugeriram que poderia ser Doeg, mas não há nenhuma prova de que seja, né, aquele outro homem violento da história de Saul e de Davi. Mas o fato que esse escudeiro fica tão aterrorizado em matar o rei, ele ainda honrava aquele homem mais do que, tanto quanto honrava o cargo. Então aquele escudeiro se recusa a tomar tal ato louco. E o que Saul faz? Ele saca a espada, ele coloca a espada no chão e se lança sobre a espada. O escudeiro vê aquele fato e age da mesma forma. O tirar a própria vida é uma quebra do mandamento, não matarás, e é um pecado tão terrível que nós encontramos apenas 7 personagens que chegam a tomar essa atitude. Abimeleque, Sansão, Aitofel, Zinri, Judas e agora Saul e o seu escudeiro. E destes, só Sansão não tira sua vida por desespero. Todos os outros chegam a esse pecado por meio do desespero. Uma cena terrível, quase que lembra a gente o inferno de Dante.
o povo de Israel completamente derrotado, os melhores guerreiros de Israel mortos no campo de batalha, e o próprio rei de Israel chega ao final da sua carreira, tirando a sua própria vida, seu escudeiro imitando também nessa morte desesperada. O que se tem aqui é uma vitória completa, total dos filisteus sobre Israel. Só fica escombros. Todo o exército de Israel derrotado, a grande maioria dos guerreiros de Israel derrotados, mortos, melhor dizendo. O verso 7 vai dizer que alguns desses guerreiros conseguiram fugir. Eu imagino depois que Saul caiu, a notícia se espalha e acaba toda a coesão do exército de Israel. Então, o texto do verso 17 vai dizer que alguns desses conseguiram se evadir. Mas para aumentar ainda mais a desgraça da situação, algumas cidades que eram ocupadas por judeus, por israelitas, elas são abandonadas e conquistadas pelos exércitos dos filisteus. Vitória completa, vitória total. O que faltou aqui? As orações e os conselhos de Samuel e a liderança inspirada de Davi. Era isso que havia feito a diferença até então. Agora, sem as orações e os conselhos de Samuel, sem a liderança ungida de Davi, o exército de Israel foi entregue à própria sorte e foi completamente arrasado e completamente derrotado. E o seu rei, Saul, que começou tão bem a sua carreira, termina se lançando sobre a própria espada. Antes da gente continuar, a gente precisa destacar alguns pontos aqui desses 7 primeiros versos. Um primeiro ponto, e agora a gente tem que olhar o livro como um todo, que deveria balançar a gente aqui, é que o texto mostra que Deus não faz acepção de pessoas quando ele vem em juízo. Se nós puxarmos da memória aqui, nós devemos lembrar que 1 Samuel começa mostrando o juízo de Deus sobre a casa de um sacerdote, Eli. Deus derrama seu juízo sobre Eli e sobre os seus filhos. Israel vai sofrer pelo juízo derramado sobre Eli e seus filhos. E agora, essa primeira parte do livro de Samuel fecha com Deus derramando seu juízo sobre uma dinastia real. Saul e seus filhos são mortos. Saul sai de cena de uma forma vexosa, ignominiosa do campo de batalha. Quando Deus decreta juízo, ele não vê posição social. Quando Deus vem para juízo, ele não está preocupado com o que a gente faz ou deixa de fazer. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não coloca na balança status social ou religioso ou até mesmo dinástico quando vem para fazer juízo. Antes, o juízo vai acontecer pela liberdade de Deus. E como a gente vê também em Samuel, como cumprimento dos decretos proféticos que Deus disse pela boca de Samuel. No final, Samuel é um agente de juízo. Ele foi um agente de juízo contra a casa de Eli, e a gente deve lembrar aqui dos sermões que a gente já meditou sobre o fato que Deus deu a Samuel visões e direções do que aconteceria com Eli e com seus filhos, e como a gente ouviu aqui em 1 Samuel 28, outro texto chocante para a gente, fere nossas sensibilidades, Samuel dos mortos também profere um juízo contra Saul e contra a sua casa. Deus não faz acepção de pessoas quando vem em juízo. Ser pobre não é uma escusa diante do juízo divino. Ser um nobre não é uma forma de se proteger do juízo divino. Todos nós estamos sujeitos ao juízo de Deus e a gente tem que se refugiar em outro lugar e não em nossos feitos, se a gente não quer receber o juízo divino. O outro ponto importante aqui é mostrar, o texto mostra para a gente, as consequências trágicas do pecado. O reinado de Saul foi trágico. Desde o começo, a gente já recebe, já começa a meditar sobre Saul, e a gente sabe que uma tragédia é inevitável. A morte desse rei, de forma trágica, de forma terrível, vai ser inevitável. Mas, do outro lado, como é triste ver na narrativa os 3 filhos de Saul sendo mortos. Como é amargo nós vermos Jonatas ser morto junto com seu pai. Muitas vezes, o pecado vai causar sofrimento e até morte, mesmo naqueles que não cometeram pecados de forma direta. Nós podemos pensar, olhando a narrativa aqui,
um caso de um pai ou uma mãe que comete um pecado e os pecados que esse vai cometer vão ter reflexo direto sobre seus filhos. Vai trazer dor e medo, talvez até morte para os seus filhos. A gente pode pensar no pecado de um pastor, como isso vai criar problemas, embaraços e dor e tristeza e tragédia dentro da própria igreja. Muitas vezes a gente acha que nós vivemos por nós mesmos. Nós achamos que temos o controle sobre as circunstâncias da nossa vida. Mas a semelhança de Saul e do impacto dos pecados de Saul na vida dos seus 3 filhos, nossos pecados podem refletir nas pessoas que nós amamos e mesmo pessoas que estão indiretamente ligadas a gente. O pecado é tão terrível que ele tem essa capacidade de destruir junto, mesmo quem não tenha cometido o pecado que gera o desprazer divino, o juízo divino sobre aquele que está em pecado. A gente tem que temer o pecado, a gente tem que se afastar do pecado. E a gente gosta de pensar aqui em pecados mais escandalosos, mas lembra, os pecados de Saul começaram na alma dele. Externamente ele era um grande rei, alto, bonito, se destacava. O texto não chama ele de covarde. O narrador de 1 Samuel não retrata Saul como um covarde, uma pessoa que fugiria de desafios. Não, ele está sempre lutando, algumas vezes de forma errada, mas ele está sempre lutando. O texto, quando tem que elogiar os atos externos de Saul, ele faz, mas internamente, no coração, Saul era invejoso, era um homem amargo, um homem faccioso, um homem que não estava satisfeito com o seu cargo de rei e queria constantemente avançar sobre o chamado do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pecados, a gente tem que vigiar o nosso coração, a gente tem que lembrar que o pecado é coisa séria. E quando nós pecamos, Deus pode perdoar, mas outras vezes, porque Deus também é juiz e é reto, Ele pode nos entregar as consequências do nosso pecado, e algumas vezes as consequências do nosso pecado vão arrastar pessoas inocentes para a tragédia que nós entramos por causa do nosso pecado. E aqui é o que a gente vê nessa narrativa. Para mim, eu leio esse texto aqui, mais uma vez, com amargor na boca. Não é um texto bonito de se refletir. Homens íntegros morreram por causa do pecado e a arrogância e a tolice de Saul. Agora, de um outro ponto aqui, o texto também lembra para a gente que a gente tem que ser muito cuidadoso em tentar ligar o fato da morte com o destino eterno de uma pessoa. Não é isso que está em vista no texto aqui, se Saul foi para o inferno e Jonatas foi salvo. O autor aqui não tem interesse nesse ponto, mas lembra, a mesma morte horrível que Saul recebe, a morte horrível que Saul recebe, também se dá no contexto da morte dos seus 3 filhos, na morte de Jonatas. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui em não julgar a vida espiritual da pessoa pelas circunstâncias terríveis da morte dela. Deus é que sabe se essa pessoa está no seu seio ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui. A pessoa morreu assassinada, um atropelamento, uma batida, uma doença demorada, então essa pessoa era mais pecadora. O texto não autoriza a gente a fazer esse tipo de conclusão. Antes a gente tem que, como o autor de Samuel aqui, botar a mão na boca, olhar a tragédia que é a morte, a tragédia que é a derrota dos exércitos de Israel no campo de batalha e tomar cuidado com o que a gente fala e com os nossos julgamentos sobre aqueles que morreram. Sobretudo, quando a gente lê essa narrativa horrível aqui, a gente tem que orar: Senhor, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Quem que somos nós? A gente é pó, a gente não é nada. Nota, Saul caiu, e a gente já vê isso daqui a 2 semanas, e com ele caíram os valentes de Israel. O melhor de Israel caiu com Saul. Jonatas era um grande guerreiro, ele caiu com Saul. Quando a gente olha um texto como esse, a gente tem que orar de forma clara, direta, sem rodeios: Senhor, conosco não. Não permita que isso aconteça com a gente. Livra a gente de morrer como esses homens. Livra a gente de ser enredado pelo pecado dos outros e morrer por causa do pecado dos outros, ser destruído pelo pecado dos outros. Livra-nos da tentação, livra-nos do mal.
É isso que o texto requer da gente aqui. A gente se afastar desses pecados internos que corroeram Saul e levaram ele a esse fim tão trágico. E que envolveram outros melhores do que ele também nessa derrota horrorosa. Senhor, nós não. Dá livramento para a gente. Protege a gente. Se o Senhor soltar a nossa mão, a gente cai. Não solta a nossa mão. Não permita que a gente caia nesse tipo de mal.